Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Na última aula, eu conversei com você sobre a matriz do Paz e como que ela direciona os seus estudos. Agora, eu vou continuar nessa temática. Só que eu quero sair um pouco do abstrato, porque eu já falei bastante que a matriz te direciona, e eu quero te mostrar a prática. Eu quero que você entenda como as obras realmente caem. Então, o que a gente vai fazer é pegar alguns itens e mostrar a relação deles com a matriz. Então, você vai perceber, tal item tinha uma citação que falava sobre aquela temática. E isso vai deixar muito claro que a matriz é excelente para nortear os nossos estudos e definir qual que é o escopo do que a gente tem que aprender sobre uma obra. E vai deixar claro também que aquelas relações que eu falei da interdisciplinaridade estão ali bem esclarecidas na matriz. Vamos nessa? Antes de começar a te apresentar esses itens, um aviso muito importante. Eu selecionei itens de diferentes etapas, então não é para você se preocupar com o conteúdo. Vai aparecer um item que não é da etapa que você está fazendo esse ano. Você vai olhar para a obra e vai ficar, meu Deus, eu ainda não estudei isso? Não, relaxa, eu não quero te mostrar a obra, eu quero te mostrar a relação item com a matriz. Então, beleza? Vai ter item de Paz 1, Paz 2, Paz 3. Não se preocupe com o conteúdo, se preocupe com o meu raciocínio sobre as relações. Então, o primeiro item que eu peguei, ele é sobre a obra Navio de Emigrantes. É um item que eu tirei de uma prova do Paz 3. Vamos ler o item. 41. A obra Navio de Imigrantes contribui para o debate acerca das perdas humanas em decorrência da emigração. Agora eu quero que você pense, apareceu esse item que falava a obra contribui para o debate sobre perdas da emigração, decorrentes da imigração. Será que eu saberia isso para a prova? Será que eu saberia que eu tinha que estudar isso? E a resposta é que sim, porque a matriz, quando ela colocou a explicação sobre essa obra, dizendo quais são as relações dessa obra, trouxe a seguinte citação. Abre aspas. Deslocamentos populacionais em decorrência de guerras, problemas políticos, desigualdade e crescimento urbano desordenado podem ser evidenciados nas obras Morro na Favela, de Tarsila do Amaral, que evidencia a segregação socioespacial nos centros urbanos, e na pintura Navio de Emigrantes. Então ele colocou bem aqui, Navio de Emigrantes e Morro da Favela, essas duas obras dialogam sobre deslocamentos políticos. E o que o item dizia pra gente? A obra Navio de Imigrantes contribui para o debate acerca das perdas humanas em decorrência da emigração. Você percebe que é uma relação super nítida. A matriz falou que fazia isso, embora com um pouco mais de texto, e o item foi lá e meio que parafraseou, colocou algo muito parecido. Com uma interpretação sobre a obra, um conhecimento básico e direcionado, você saberia isso e conseguiria resolver esse item tranquilamente. Agora, a gente vai continuar o raciocínio com o próximo item, que eu peguei da obra A Redenção de Kant, que é do Paz 2. Olha só o item 38 comigo. Nessa obra, então A Redenção de Kant, a criança representa que o projeto eugenista considerava as melhores características hereditárias para compor uma população. Lembrando, como não preciso saber o conteúdo, eu não vou mostrar aqui a obra, não vou falar de detalhes, mas eu vou mostrar a citação, porque a citação diz algo muito próximo disso. Olha só. Começa ali a primeira citação que eu estou trazendo, falando sobre o discurso musical, não sei o que, está falando da música, mas você continua e vai para o último período. As reflexões sobre esse processo e também de embranquecimento da população são apresentadas na pintura A Redenção de Kant. Teve essa citação lá na matriz, volta para o item. Nessa obra, a criança representa que o projeto eugenista considerava as melhores características hereditárias para compor uma população. Está aqui dizendo sobre a tese do embranquecimento no item, e você saberia que você tinha que estudar um pouco sobre isso, sobre essa ideologia, para resolver os itens da obra. A matriz te direcionou. E ela não te direcionou com apenas uma citação sobre essa temática. Na verdade, tem uma outra citação, que é a que eu vou ler agora. Veja só. As transformações ocorridas no Brasil e no mundo a partir do século XIX refletem-se também na produção das artes, que abordam principalmente a sociedade, criticamente a sociedade.
A pintura A Redenção de Kant faz referência a ideologias e teorias científicas referentes ao embranquecimento da população brasileira vigente no período. Falou claramente que a obra faz uma defesa, ela está dialogando sobre essa ideologia do embranquecimento da população. Volta para o item, ele está dizendo, nessa obra a criança representa o projeto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conhecendo um pouquinho a obra e tendo em vista a citação, você conseguiria resolver com muita facilidade. Então você percebeu, cara, a matriz te dá um direcionamento muito bom para você saber o que estudar, e isso vai te salvar muito tempo ao longo da sua preparação e fazer com que você saiba o que é importante, o que você tem que estar constantemente revisando sobre cada obra. E, portanto, com base nesses itens que eu acabei de mostrar para você, eu espero que tenha ficado bem claro algumas ideias. A primeira dela é que estudar uma obra não é decoreba. Perceba que é muito mais importante você entender o assunto, estabelecer as ligações, perceber o contexto, do que simplesmente ficar decorando fatos. Eu mostrei apenas 2 itens, mas eles pegam muito o que é o padrão de cobrança do item. O padrão não é ficar memorizando o fato, é muito mais você estar ali verificando, a prova vai verificar, se você entendeu o conteúdo realmente. Então beleza, primeiramente isso, a prova não vai pegar uma decoreba. O que mais que eu quero que tenha ficado claro? Também não precisa aprender tudo que existe sobre uma obra. Isso aí você já está cansado de saber, porque eu já destaquei esse ponto milhares de vezes desde que a gente começou a conversar sobre obras. Você tem que ser bem direcionado. E por fim, só destacando mais uma vez, que aqui no GuiaFlix as aulas já são direcionadas pensando nisso. Então, depois, vamos supor que você seja aí de PAS 3 e você vai assistir a aula ali sobre navio de imigrantes, vai ficar bem claro para você que o professor comenta sobre a temática direcionada para a matriz. Então, o que estava ali no item, ele foi conversando, explicando, navio de imigrantes fala sobre imigração. Se você é do PAS 2 e vai estudar depois a Redenção de Kant, essa ideia também vai ficar bem clara. Show de bola? Vamos continuar, que eu vou mostrar agora mais itens para você e mostrar novas ideias. E eu peguei itens sobre a mesma obra. Na verdade, foram itens que apareceram juntos, no mesmo bloco da prova, falando sobre a mesma obra. Então vamos lá. Mais um item sobre navio de imigrantes, o item 46 de uma prova do PAS 3. Leia comigo. Retratadas no quadro de Lázaro Segal, as imigrações são movimentos internacionais de saída da população, motivados por fatores diversos, como desastres naturais, conflitos, perseguições e buscas de melhores condições de vida. Na atualidade, esse fenômeno é tipicamente representado pela entrada de migrantes ilegais nos Estados Unidos da América e na Europa. Talvez você tenha percebido aqui que esse item foi um pouco diferente dos que eu tinha mostrado anteriormente. Nos itens que eu mostrei, o padrão que a gente tinha era a cobrança estava ali sendo uma coisa bem direta sobre a obra. Estava uma coisa muito evidente, a obra fala sobre isso. O item perguntava direto sobre a obra. Já o que eu mostrei agora, você percebe que comenta sobre a obra, mas em seguida comenta sobre um outro conteúdo. E aí você pensa, meu Deus, a prova fugiu da matriz? Não, ela não fugiu da matriz. Porque na matriz essa ideia estava evidenciada. Lê a citação comigo. Deslocamentos populacionais em decorrência da guerra, problemas políticos, a desigualdade e o crescimento urbano desordenado podem ser evidenciados em Morro da Favela e Navio de Imigrantes. A citação que a gente já tinha lido antes. Então, estava definido que sobre aquela obra a gente poderia levantar na prova do PAS uma discussão sobre os deslocamentos políticos. Tem que ficar meio claro na sua cabeça que a gente está falando então que às vezes as obras vão ser utilizadas como ponto de partida para a discussão sobre outras temáticas. Então nesse caso aqui, Navio de Imigrantes trouxe ali o contexto da obra e cobrou algo que está um pouco mais próximo da geografia, da atualidade. Mas não pense, novamente, que a prova está fugindo. A matriz dizia isso e ela está conectando um conteúdo que você estudou, que é a obra, com outro conteúdo que você teoricamente deveria ter estudado nessa etapa, que é ali na geografia, as atualidades, compreender as migrações populacionais, as dinâmicas, e aí dentro delas o maior exemplo sendo esse que o item trouxe dos Estados Unidos e as migrações ilegais que estavam acontecendo. Vamos pegar mais um item para a gente continuar trazendo essa ideia. E aí, continuando a lógica, eu decidi ir lá no bloco que tinha itens de redenção de Kant e trazer um item que também usa a obra como um ponto de partida em vez de perguntar diretamente sobre a obra. Leia comigo. Considerando a obra Redenção de Kant, de Modesto Brocos, assinale a opção correta. Eu vou ler as alternativas, não se preocupa com a resposta, ok? O pintor Modesto Brocos foi um dos intelectuais que formulou uma teoria
positiva da mistura de raças no contexto em que alguns antropólogos diziam que a miscigenação causaria degeneração racial. Então, a alternativa A está dizendo sobre o contexto da obra. É até uma alternativa que fala bastante sobre a obra, você entende a motivação do artista, você estudaria um pouco disso estudando a obra. Mas olha as próximas alternativas. B. Florestan Fernandes é um continuador da teoria do branqueamento ilustrada por Brockes, na medida em que aprofundou a desigualdade racial, vinculando-a à desigualdade de classe. Pô, o Florestan Fernandes, lembra que você não precisa estar aí preocupado com quem ele é um cara que vem depois, bem depois do Modesto Brockes. Em teoria, o Modesto Brockes, logicamente, não saberia quem era o Florestan Fernandes, e você, estudando a obra do Modesto, não teria como ter estudado o Florestan Fernandes. É tipo assim, coisas que não estão na mesma linha do tempo. O cara está bem depois, está acontecendo bem depois do Florestan Fernandes, não estão ali no mesmo período da história. Então, você já percebe que a obra está sendo um ponto de partida para algo um pouco mais além. E continua. C. O pintor Modesto Brockes, no quadro A Redenção de Kant, defende a tese de que não existe racismo no Brasil e que as desigualdades são apenas sociais. Isso aqui está trazendo um debate sobre teorias raciais no Brasil, democracia racial, desigualdade racial e por aí vai. Você ia pincelar um pouco disso estudando a obra, mas você percebe que agora o item está aprofundando uma área de conhecimento a partir da obra. E a alternativa D diz o seguinte: Modesto Brockes pintou o quadro A Redenção de Kant para ilustrar a teoria da democracia racial formulada por Gilberto Freire. Pô, Gilberto Freire, ele nem é da mesma época do Modesto, ele vem depois, mas não é algo que você também estudaria vendo a obra A Redenção de Kant. Ele é algo que vem depois. E você pensa, pô, caraca, a prova colocou ali um item pra mim, dizendo, ó, você tem que estudar a obra, ela contou pra mim, você tem que estudar a obra A Redenção de Kant, e aí ela chega no item, eu estudei a obra e ela traz pra mim perguntas sobre Florestan Fernandes e Gilberto Freire. Pô, isso é injusto. O que os caras tinham a ver? Mais uma vez, a matriz deixou isso nítido pra gente e explicou como que era o raciocínio para o nosso estudo. Vamos ler aqui, olha. As transformações ocorridas no Brasil e no mundo a partir do século XIX refletem-se também na produção das artes que abordam criticamente a sociedade. A pintura A Redenção de Kant faz referência a ideologias e teorias referentes ao embranquecimento da população brasileira vigente no período. Então, teorias raciais. Está ali dito na matriz e o item cobra ideias sobre teorias raciais. O item pega a obra e utiliza como ponto de partida para cobrar um outro conteúdo que você estuda nessa etapa do PAS. O PAS 2 é uma etapa que boa parte dos estudos na sociologia estão versando sobre raça e classe. Então você ia ver isso na sociologia, você ia ver isso em outras matérias, e a obra é utilizada como ponto de partida para fazer a conexão. Pegar a obra para perguntar sobre o racismo. Então você percebeu que vai ter, então, às vezes um item que é diretamente sobre a obra, mas vai ter essa segunda classificação, um item que usa a obra como um ponto de partida direto para trazer ali uma cobrança sobre um conhecimento. Então, como você percebeu, na prova será muito frequente se deparar com itens que pegam uma obra e utilizam ela para gerar uma reflexão. Eu quero que isso deixe nítido em você aquela ideia que eu já introduzi, de que a prova não separa os conteúdos em caixinhas. Por isso, quando você está estudando uma obra, é muito interessante pensar no contexto que ela foi feita e o que mais dos conteúdos que você está estudando ao longo do seu ano letivo está dialogando com esse contexto. No exemplo ali da Redenção de Kant, você sabe, na sociologia eu estou estudando muito sobre racismo, e aí me aparece uma obra que é uma pintura que fala sobre uma tese muito racista, uma tese de embranquecimento. E ali no exemplo da obra de Paz 3 que eu tinha dado, a mesma lógica, é um conteúdo que dialoga com a obra. Então não pense em estudar a obra isolada na caixinha. Tenta criar a conexão, tenta pensar, isso fala de imigração? Onde que eu estudei imigração? Foi na geografia. E assim você vai estudando a obra do jeito que a prova realmente deseja. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar mais uma forma como a obra pode ser cobrada na sua prova. Então, só recapitulando, eu te mostrei, no primeiro exemplo, itens que traziam a obra sendo cobrada diretamente. Para você responder, você tinha que saber ali sobre a estrutura da obra, o motivo do autor ter feito, o que ele queria dizer com aquilo, qual era o contexto, a interpretação da obra, a análise em si. Depois, eu trouxe um exemplo, na verdade 2 exemplos, em que a obra estava sendo utilizada como ponto de partida. Então tinha ali uma coisa sobre imigração, a obra era sobre imigração, mas o item usava isso como ponto de partida para cobrar um conhecimento ali mais da geografia, da sociologia, das atualidades. Beleza.
O terceiro formato como os itens podem ser cobrados, como as obras podem virar itens na prova, eu chamo também de um formato em que a obra é utilizada como ponto de partida. Mas aí você está se perguntando, pô, e qual que é a diferença com o exemplo anterior, com o formato anterior, que a obra também era ponto de partida? A diferença é que agora eu estou falando da obra como um ponto de partida meio indireto. Como assim? No exemplo anterior, você tinha que saber que a obra falava sobre aquilo e tinha que ter uma conexão muito boa entre a obra e o conteúdo da outra disciplina para conseguir responder. Então ali você sabia da tese de racismo, das teorias raciais, das ideologias do eugenismo no Brasil, e você sabia que aquela obra era um exemplo daquilo, a análise da obra te indicava aquilo, o contexto, o autor sustentava tudo isso. Então você tinha que saber a obra e tinha que saber o conteúdo. Esse foi o caso do exemplo anterior. Mas o exemplo que eu vou dar agora não segue essa lógica. A obra ela é utilizada como um ponto de partida indireto. Então vamos lá, eu vou pegar para você alguns exemplos de itens que trazem essa ideia. Então eu peguei agora uma obra chamada O Rápido de Proserpina e, primeiro, uma descrição. Na escultura, apresentada anteriormente, feita em mármore e com 2,5 metros de altura, Bernini decidiu capturar a história em seu clímax, quando Plutão rapta Proserpina e a arrasta para o submundo. O artista apresenta a deusa em pânico, lutando e empurrando o músculo de Plutão. O rosto dela é repleto de angústia e medo. Bernini procurou criar movimento, vida e calor. Então tá lá a obra, tá lá uma descrição da obra, o que o cara fez no ponto de vista artístico e tudo mais. Isso aqui é o texto que aparece na prova, certo? Lembra, aparece um texto e depois vão aparecer os itens. Só que também apareceu um outro texto que dizia o seguinte: o mármore é uma rocha derivada de calcário. Porque a gente está vendo uma escultura que é feita em mármore, beleza? Então é uma rocha derivada de calcário ou dolomita, aí fala aí a fórmula química dela, bonitinho. E expostos à ação do calor e pressão de camadas espessas de sedimento, não sei o que, não sei o que. Aparece um tanto de fórmula química, fala um pouco de física. Pegou uma obra, falou, pô, a obra é feita em mármore, vou falar sobre a composição química do mármore. E aí você vai ver o item. Na verdade, vou te mostrar o bloco de itens, do 48 ao 51, tirados da prova oficial do PAS. E acompanha comigo. 48. Uma característica presente em todos os óxidos citados como impurezas do calcário é a predominância do caráter iônico em suas ligações químicas. Você viu que a gente estava falando de uma obra, uma escultura, as artes visuais, mas o item que cobrou só usou tipo como de partida falar, pô, a obra é de mármore, e aí foi falar da composição química, foi cobrar um conteúdo da química. Você percebeu que você saber sobre a obra não ia fazer diferença para responder esse item? Porque já está descrito ali que ela é de mármore, você não tinha que saber isso, e o item quer cobrar, na verdade, a química. Ele é um ponto de partida bem indireto. O seu conhecimento sobre a obra não é algo diferencial para você responder esse item. O que você precisava para conseguir responder ele era o conhecimento em química. E se você continua, olha o item 49. Essa escultura apresentaria uma variação de altura superior a 1 milímetro se sofresse uma variação térmica de 20 graus Celsius. A gente está falando agora mais para física, né? Nada a ver com a obra, pensa comigo. A obra é só um ponto de partida, tá ali definida a altura dela, tá ali todos os dados para você fazer esta conta. A obra foi um ponto de partida indireto. E continua, tem ali mais um exemplo, ali fala ondas acústicas, não sei o que, então física também, conteúdo do segundo ano. O mármore é uma rocha sedimentar e suas jazidas ocorrem em bacias aluviais com altas concentrações de matéria orgânica. Caraca, você percebeu que todos esses itens que apareceram a partir da obra dessa escultura, eles não tinham um conhecimento ali muito necessário sobre a obra para você responder? Então beleza, você identificou que são itens que usam a obra como ponto de partida indireto. E talvez você esteja se perguntando, pô, e a matriz com isso? A matriz me fala que isso pode acontecer? O cara que montou essas questões, sei lá, ele só estava ali de boa, então o professor de química falou, pô, vou fazer uma questão sobre a escultura porque me deu essa ideia, eu vou fazer, eu que mando aqui, vai ser desse jeito. Será que foi desse jeito? Não. A matriz também indicou que isso poderia acontecer e eu vou te mostrar a citação. Abre aspas. O estudo dos materiais e dos metais pode adquirir relevância em diversos contextos, por exemplo, nas artes. A escultura, o Rápido de Proserpina, de Bernini, e o complexo arquitetônico, não sei o que, são exemplos disso. A matriz falou que essas obras podiam ser utilizadas aí como um ponto de partida
indireto para você resolver itens da química e da física. E aí você percebeu que a ideia de ser indireto é que saber a matriz e saber a obra não ia fazer a diferença. O seu foco seria aqui saber o conteúdo da física e da química para resolver. Dessa maneira, eu consegui te explicar as 3 formas como os itens, como as obras podem ser cobradas na prova. Eu espero que isso esteja ficando bem claro na sua cabeça, porque aí você já entende como que vai ser o seu estudo e você já tira várias preocupações. E todos os itens que eu mostrei aqui e as citações da matriz me levam de novo àquela ideia de que nada está em caixinha, está tudo conectado. Eu sei que essa ideia te ajuda a entender melhor a prova, só que, sejamos honestos, também dá um medo, né? Caraca, como é que eu vou me preparar se pode aparecer tanta coisa diferente, se tem citação aí espalhada, se a matriz é tão grande, como é que eu vou conseguir estudar tudo isso de forma eficaz? É para te aliviar um pouco, para salvar a sua vida, que a próxima aula eu preparei com a ideia de pegar os exemplos de cobranças de item que eu trouxe aqui e explicar como precisa ser o nosso estudo para cada um deles, para a gente ter um direcionamento, ó, show de bola. A gente se vê lá. Um beijo para você.